Você sabia que existem crentes, cristãos, que estão negociando com Deus? É sobre isso que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Quando nós falamos sobre negociação, parece muito com alguém que está tentando comprar alguma coisa em uma loja, em um comércio, e está negociando o valor daquele produto que deseja obter. Ou uma negociação entre empresas, sempre algo do tipo. E por mais incrível que pareça, alguns crentes, alguns cristãos, eles estão negociando com Deus. Não que Deus aceite negociação. Deus não aceita, Ele nunca incentivou e Ele não aprova negociações. Mas alguns crentes, através de sua conduta, através de sua maneira, eles estão negociando com Deus. E qual é essa negociação? Quais são os elementos apresentados em meio a essa negociação de alguns cristãos para com Deus? Vamos entender da seguinte forma. Algumas pessoas, elas estão buscando respostas de Deus para diversas perguntas, ou buscando soluções para diversos problemas, questões, situações que estão enfrentando. Nós sabemos que Deus ele não responde no nosso tempo nem da forma que nós queremos, e muitas vezes a resposta de Deus vem totalmente contrário ao que nós esperávamos. Algumas pessoas, por pensarem que Deus está demorando, há tanto tempo eu estou pedindo e nada acontece, algumas pessoas, até porque desejam ter poder, uma intimidade maior com Deus, outros desejam ouvir Deus falando, desejam ter experiências. Eu quero ter experiências, eu quero ver Deus, eu quero ver Jesus, eu quero ver o mundo sobrenatural, eu quero ter os meus olhos espirituais abertos para ver anjos, para ter visões. Todos estes pedidos são frequentemente apresentados por cristãos. E a negociação é o seguinte: Senhor, e alguns até para melhorar, não é? Eu vou mudar de vida, eu quero mudar de vida. Como é que eles fazem? Eles começam a negociar com Deus. E é assim que funciona a negociação. Senhor, Deus, se o Senhor me atender, se o Senhor me ajudar, se o Senhor me socorrer, se o Senhor fizer, eu prometo, eu vou orar mais. Eu vou passar mais tempo orando. Eu vou orar de joelhos todas as noites. Eu vou orar 3 vezes por dia. Eu vou fazer uma campanha de 21 dias de oração de Daniel. Eu vou orar mais, Senhor. Ou eu vou mais para o monte. Eu vou tirar mais tempo a sós contigo. Eu vou dedicar mais minha vida para o Senhor. Eu vou subir mais ao monte. Eu vou caminhar de joelhos, como se pudesse, né? Eu vou ficar de joelhos subindo ao monte. Eu vou me sacrificar mais para o Senhor. Eu vou ler mais a Bíblia. Eu prometo que eu vou ler 3 capítulos da Bíblia por dia. Eu prometo que eu vou jejuar mais, Senhor. Eu vou passar 1 dia de jejum, porque eu quero conhecer o sobrenatural, porque eu quero ouvir a sua voz, porque eu preciso dessa bênção, desse milagre. Senhor, se o Senhor me ajudar, eu prometo que eu vou renunciar ao pecado. Eu prometo que eu vou mudar, eu vou ser uma pessoa diferente, eu vou ser um crente melhor, eu vou ser um marido melhor, eu vou ser um pai melhor, um filho melhor. Se o Senhor me ajudar, eu vou ser um crente mais compromissado, comprometido, eu vou mais aos cultos, eu não vou mais atrasar o meu dízimo, eu não vou parar, eu não vou deixar de ofertar, eu vou ofertar até mais, eu vou ajudar mais pessoas, eu vou socorrer mais pessoas, enfim. Tudo isso que eu apresentei para você são negociações que muitos cristãos estão fazendo com Deus. Eles estão negociando com Deus. Estão prometendo que farão alguma coisa se Deus atender o seu pedido. Estão prometendo, estão negociando. Se o Senhor fizer, se o Senhor me atender, eu vou fazer isso. Uma negociação. Eu sinceramente, eu estou falando aqui com muita tristeza por essas pessoas, porque elas ainda não entenderam nada do Evangelho. Elas ainda não entenderam absolutamente nada de um relacionamento com Deus, do que Deus quer, do que Ele exige de seus filhos. Jesus disse:
Ele disse assim: olha, vocês sendo maus, sabem dar coisas boas aos filhos, quanto mais o Pai do céu. Isso já deveria fazer você entender que Deus, ele sabe o que dá aos seus filhos. Nós estamos falando de Deus. O Pai, ele sabe a necessidade de seus filhos. Ele conhece o que os seus filhos precisam. Jesus disse: olhe para os animais, para os lírios, para os pássaros, vejam como eles se vestem tão bem. Quanto mais vocês. Se o próprio Criador, ele criou esses pássaros, ele os alimenta de forma tão majestosa, você acha que ele não fará muito mais ainda por você? Paulo disse assim: olha, nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A Bíblia ensina que quando nós oramos com fé, e aqui eu queria que você entendesse que orar com fé não tem nada a ver com você determinar. Eu determino, o Senhor, não é isso. Eu ordeno, não é isso não. Orar com fé é você orar confiando que Deus fará a vontade dele na sua vida. Você não pode pegar só um texto que diz: tudo que pedir em nome de Jesus será realizado. Você precisa, quando tratar de oração, pegar todos os textos que falam dela. Por exemplo, essa é a nossa confiança, diz a Bíblia, que tudo o que pedirmos, sendo da vontade de Deus, será atendido. Olha que expressão, olha que texto maravilhoso. Essa é a nossa confiança. Temos esta confiança que tudo o que pedirmos, se for da vontade dele, ele fará. Olha só, isso nos ensina que nós devemos pedir a Deus, confiando que aquilo que ele tem para nós, que a Bíblia diz, é muito maior, muito melhor. Inclusive, você sabia que Deus, ele nos abençoa de forma muito maior do que aquilo que nós pedimos? E quando nós cremos e confiamos que ele sabe dar coisas boas aos seus filhos, que ele conhece a necessidade de seus filhos, e que ele fará a vontade dele, que é melhor, maior do que a nossa, você entende que pode descansar no Senhor e pode pedir confiando que ele fará a vontade dele. Mas, às vezes, a gente quer mais a nossa vontade do que a vontade de Deus, não é? E aí decide negociar com Deus. Não, eu vou fazer isso. Deus, ele ordena que nós o obedeçamos, que nós sejamos fiéis a ele. Mas ele não pede isso como uma troca. Deus não pede, não ordena que você e eu obedeçamos ele como uma moeda de troca. Se você me obedecer, eu te abençoo. Não. Ele vai nos abençoar. Você já prestou atenção quantas vezes nós fomos abençoados, mesmo sem merecermos? Mesmo sendo infiéis, mesmo fazendo coisas erradas, ele ainda assim nos abençoou. Para você ver, as bênçãos dele não é porque você e eu merecemos, porque na verdade nós não merecemos. Tudo é a partir de Cristo. Por Cristo é assim que nós somos abençoados. Mas então, por que Deus ordena que a gente seja fiel, obedeça a ele, tome sua cruz, renuncie a si mesmo? Ele ordena isso não como moeda de troca, não como se ele estivesse dizendo: se você fizer isso, eu farei. Não, ele ordena que sejamos obedientes, porque ele é digno de nossa total servidão. Quando você e eu obedecemos Deus, nós não estamos fazendo isso para que ele nos recompense com uma bênção. Não, nós devemos fazer isso tendo a consciência de que fazemos porque ele é digno, porque ele merece a nossa adoração, porque ele merece a nossa total servidão, porque ele merece que nós todos os dias honremos a ele, glorifiquemos a ele, louvemos a ele, porque ele é digno. Não porque se eu fizer isso ele vai me dar algo em troca. Não, porque você vai estar querendo negociar com Deus. Você está querendo barganhar com Deus, e não é assim. Faça isso, seja obediente, entendendo que Deus é digno de nossa obediência total, e não para ganhar alguma coisa em troca. Você não pode ser aquele filho fingido que finge obedecer o pai e a mãe só porque quer ganhar um presente. Não faça isso.
Faça porque você entende, meu Pai, Ele cuida tão bem de mim, Ele me ama tanto. O que Ele pedir para mim não pode ser um peso para mim, porque Ele me ama tanto. Ele conquistou a salvação para mim. Então tudo o que Ele pedir, Ele é digno que eu faça. É assim que você tem que entender. Pare e pense, Ele é o Criador, o Deus que não precisa de você e de mim, que nos resgatou, que enviou o Filho para morrer por nós. O Filho morreu, pagou o preço por nós, você e eu não precisamos mais pagar nada. Então pare e pense no seguinte: o que este Deus pode pedir de nós que seria muito para que nós fizéssemos? Como se, Senhor, você está pedindo coisa demais. Não. Ele merece. Ele é digno de nossa obediência, de nossa confiança. E eu devo obedecer a Deus e confiar em Deus, não esperando que Ele me recompense por isso, mas simplesmente pelo fato de que Ele é digno. Isso é reconhecer quem é Deus, o valor dele, a sua grandeza, a sua glória, e reconhecer ao mesmo tempo que eu não sou nada. Me diga você que barganha com Deus, o que é que você pode oferecer para aquele que é dono de tudo? É como se alguém chegasse aqui com o meu celular e dissesse: Evandro, se você fizer isso eu te dou esse celular. Mas ele é meu, o que você quer dar aquilo que já é meu? Então o que você pode oferecer para Deus na tentativa de comprar Deus, se Ele é dono de tudo? O que é que você tem para oferecer para Deus que pode fazer Ele ficar: uau, que coisa, uau, o Evandro agora me surpreendeu? O que eu posso fazer para surpreender Ele? Nada. Mas eu devo obedecê-lo, amá-lo, servi-lo, confiar nele porque Ele é digno. E não vou fazer para Deus me abençoar, vou fazer para Deus me levantar. Não, você está querendo barganhar com Deus, você está negociando com Deus, você entendeu tudo errado. Seja obediente, porque aquele que requer a obediência, ele é digno. Viva em santidade, porque aquele que ordena que você viva em santidade, ele é santo puro. Portanto, como é santo aquele que vos chamou, sede santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santo, porque eu sou santo. É por isso que nós devemos viver em santidade. Não é porque eu vou viver em santidade para ser salvo. Que é isso? Você está querendo trocar salvação com a sua santidade? Você não entendeu nada ainda. Nós devemos viver em santidade porque aquele que ordena que nós vivamos em santidade, ele é digno. Nós devemos viver em santidade porque o Deus que ordena isso, Ele é digno de nossa confiança. Ele tem moral para exigir isso. Nós devemos obedecer os mandamentos, as ordenanças, os princípios de Deus, porque Ele é digno de nossa total obediência. Quando você entende isso, você para de barganhar com Deus. Quando você entende isso, você começa a confiar em Deus de verdade. Porque quando você diz: eu confio em Deus, se eu fizer isso Ele vai fazer, você não está confiando em Deus, você está confiando no seu esforço, que se você fizer alguma coisa Deus te recompensa. Então você não confia em Deus, você confia em você, você confia na sua força, você confia no que você faz, porque se eu fizer Deus faz em troca. Você não está confiando em Deus. Confiar em Deus é quando as coisas, tudo está dando errado, quando nada dá certo, ainda assim você confia que Deus está no controle. É quando tudo está desmoronando, mas você sabe: eu sei em quem tenho crido, eu conheço o meu Pai, eu sei que Ele está me ouvindo, Ele não me abandonou, Ele não deixou de me amar, mesmo se eu errar, mesmo se eu pecar. Nada pode me separar, nada, nenhuma força, nenhum poder, nem espada, nem morte, principado, nada, qualquer coisa na criação, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele está comigo todos os dias. Olha, quando você para analisar isso, você começa a compreender que o amor de Deus por você, que a bondade de Deus
que as bênçãos de Deus, elas não dependem de você. E que você deve obedecer, amar a Deus, viver para Deus, não como moeda de troca, mas porque Ele é digno disso. O amor dele não está baseado no que você faz ou deixa de fazer. Parábola do filho pródigo. Um filho se rebelou e saiu, o outro ficou. O amor do pai foi o mesmo pelos dois. E um, quando volta, é recebido como filho. O outro estava lá e diz: ué, mas eu sempre estive aqui, não lhe abandonei. Ele não entendeu que o pai amava ambos da mesma forma. E não era porque um saiu que ele ia deixar de amar. E não era porque um ficou que ele ia amar mais do que o outro. Não. O amor de Deus é incondicional. É imutável. Não importa o que você fizer ou deixar de fazer, Ele vai continuar te amando. Por outro lado, não importa a coisa boa que você fizer, se você é mau caráter, Ele vai continuar te reprovando. Então pare de negociar com Deus. Pare de barganhar com Deus. Pare de tentar comprar Deus. Seja obediente. Viva para Deus de verdade. Viva em santidade. Tenha uma vida com Deus. Busque a Deus. Confie em Deus. Não para ganhar alguma coisa em troca, mas porque Deus é digno de tudo isso. Ele é digno que nós façamos todas essas coisas. E no tempo dele, conforme a vontade dele, Ele sabe como abençoar cada um de nós. E pode ter certeza, Ele abençoa muito mais do que a gente pedia. Ele nos abençoa com aquilo que Ele sabe que é bom para nós. Não com o que a gente está pedindo às vezes. Às vezes a gente está pedindo igual o Tiago diz: olha, tem gente que não recebe porque não pede. Então tem que pedir. Mas tem uns que não recebem mesmo pedindo. Por quê? Porque pedem mal. Pedem para os seus próprios desejos, para o seu egoísmo. Então, peça. Ore pedindo. Realmente, a porta que vai bater será aberta. Busque e encontre no tempo certo. Mas também saiba o que está buscando. Saiba aquilo que está pedindo. Porque você pode não ter recebido porque não está pedindo. Ou porque está pedindo errado, conforme diz Tiago. Peça a Deus. O nosso desafio, sabe? A nossa prova de espiritualidade não é dizer eu determino, eu ordeno, eu profetizo, é agora. Não. É dizer: Senhor, faz a sua vontade na minha vida. Eu quero muito isso aqui. Eu preciso muito disso aqui outro. Eu espero muito isso aqui há muito tempo, Senhor. Mas realiza em minha vida os teus planos. Se for da sua vontade, me ajude a conseguir. Se realmente é isso que o Senhor tem para mim, é isso que o Senhor quer para nós, para a minha família, não deixe eu desistir, não. Me capacita, me dá força, me ajuda a entender e, mais ainda, me ajude a administrar para que eu não jogue fora uma bênção. Sabe? Faça isso. Ouça, reflita nesse vídeo que eu trouxe para você. Pense muito sobre tudo que eu falei. E se você é uma pessoa que está negociando com Deus, barganhando com Deus, não faça isso não. Você está perdendo seu tempo. Deus não pode ser comprado e nem Ele está à venda. As suas bênçãos não estão à venda também. O favor de Deus não está à venda. Os milagres de Deus não estão à venda. Obedeça. Ame a Deus. Ame o seu próximo. Não com intenções mesquinhas de receber algo em troca, de ser recompensado, mas por entender que o Deus que ordena que você faça isso, Ele é digno de nossa total confiança, de nossa total servidão. Ele é digno de todo louvor, de toda oração. Ele sabe do que você e eu precisamos. Ele conhece as nossas necessidades. E Ele nos incentivou a pedirmos, a orarmos, a falarmos com Ele, a abrirmos o coração, a mente, entregar, confiar, contar. Ele sabe, mas Ele quer e Ele nos encoraja a termos um diálogo com Ele. Eu sei o que você quer, mas eu quero que você converse comigo. É assim que funciona. Eu sei o que você precisa, mas eu quero que você desenvolva esse diálogo comigo. É por isso que o Deus, que é onisciente, sabe de tudo, ainda assim ordena que a gente ore a Ele. Porque Ele quer esse diálogo.
Ele quer essa conversação, sabe? Esse papo chegado com ele, de pai e filho, de filho e pai, uma conversa. Então, eu espero que você tenha entendido. Comente aqui se você não compreendeu alguma coisa. E mais uma vez, não barganhe com Deus. Confie nele, sirva a ele, ame a Deus, ame o seu próximo, obedeça a Deus, faça coisas boas, pratique boas obras, não com a intenção de comprar o favor de Deus, mas por entender que o Deus que exige tudo isso, ele é digno que façamos todas essas coisas.